Olá, seus lindos, como vocês estão? Eu dei uma sumida do YouTube, eu tinha alguns vídeos gravados, então eu fui liberando um vídeo por semana, mas eu dei uma sumida porque por motivos de eu não tava feliz com o conteúdo que eu tava entregando pra vocês. Então eu entregava um conteúdo, eu tava fazendo meio que nas pressas, sabe? Um conteúdo não tão aprofundado como eu queria fazer no começo, quando eu criei esse canal. Então eu dei uma parada, comecei a publicar um vídeo por semana pra conseguir reestruturar a forma que eu tava fazendo vídeos, né? E conseguir entregar um conteúdo melhor pra vocês. Eu decidi fazer isso agora porque tá no comecinho do canal. Então, assim, é melhor reestruturar um canal quando ele tá no comecinho do que quando ele já tá grande, né? Mas enfim, eu vou trazer agora resenhas mais aprofundadas, resenhas de livros que eu realmente gostei, até porque eu tava fazendo resenhas da maioria dos livros que eu tava lendo e não tava funcionando porque eu achava que as resenhas não estavam ficando boas. Então eu reestruturei tudo, vou fazer as resenhas dos livros que eu gostei muito e vou trazer pra vocês essas resenhas. Espero que vocês gostem, porque são indicações que realmente fizeram mudanças na minha vida, que a leitura me tocou de um jeito diferente, né? A parte triste disso é que eu perdi vários vídeos já gravados, mas tudo bem. A gente quer fazer um conteúdo bom, então a gente estrutura toda a maneira de fazer esse conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, O Neve, do Pamuk. Esse livro, ele não é muito conhecido, mas assim, gente, deveria ser, porque é um livro espetacular. Só que é um livro sobre política. De acordo com o Pamuk, o próprio Pamuk, é o primeiro e último livro sobre política que ele escreve. Mas antes de falar um pouco mais sobre o livro, né, não esquece de se inscrever no canal, gente, curtir esse vídeo, comentar se você já leu esse livro, se você quer ler, se você conhece esse autor, porque essas coisas me ajudam muito. O canal é super pequenininho ainda, então esse tipo de engajamento faz com que ele apareça para mais gente e mais gente conheça meu canal e assim a gente cresça, né, seja uma comunidade que cresce. E quem é o Pamuk, né? Pamuk é esse cara aqui que tá aparecendo na fotinha aqui do lado, mas ele é um escritor incrível que nasceu em 1952, ele é um escritor turco, né? Ele começou a escrever com 23 anos, que foi logo depois de ele abandonar a faculdade. E uma curiosidade que eu achei muito interessante sobre Pamuk, que é um livro que eu quero ler, é que ele escreveu um livro que chama O Museu da Inocência. E esse livro, pelo que eu li na sinopse, fala de um casal, né, que cria esse museu para abrigar coisas que remetem ao amor desse casal. E em 2012, o Pamuk, ele abre esse museu, ele abre em Surkuma, que é esse lugar que tá aparecendo no mapa, que é pertinho de Istambul, mas eu ainda vou ler esse livro, vou fazer uma resenha aqui no canal, porque eu tenho certeza que vai ser um livro super bom, né, porque eu gostei muito da escrita do autor. E hoje a gente vai falar sobre neve, não tem nada a ver com o Museu da Inocência, só achei um fato curioso para trazer nesse vídeo. E o Pamuk, ele é vencedor do Prêmio Nobel, ele ganhou o Prêmio Nobel em 2006, mas hoje em dia ele não é bem visto na Turquia, porque ele se opõe a um regime que está muito intrínseco à forma de vida da Turquia, né? Ele se opõe a esse regime, então ele não é muito bem visto na Turquia, ele não é muito bem-vindo também. E o livro Neve, ele fala sobre muitas coisas, assim, é um livro muito complexo do Pamuk, é um dos livros mais famosos do Pamuk, né? Que fala sobre amor, fala sobre política, fala sobre a diferença do Ocidente com o Oriente, você fica imerso numa cultura que você não conhece, num modo de vida que você não tá acostumado com. Ele tem uma leve pitada de romance policial também, mas é bem leve, que eu senti, né? E ele fala muito como é essa vida na Turquia, como esse cotidiano, como que é viver nessa cidadezinha chamada Kars. E o livro, ele fala sobre um turco, né? O personagem principal é um turco chamado Kaan mesmo, que é nascido em Kars, só que ele é exilado e vive muito tempo na Alemanha. E depois desse tempo ele retorna a Kars. E Kars, gente, Kars é uma cidadezinha muito característica no livro. É uma cidadezinha pequenininha que as pessoas vivem apressadas, vivem correndo por aquelas ruas estreitas, sabe? Aquelas ruas que tem isso de passagem. E elas vivem correndo, vivem apressadas. É uma cidade muito pobre, muito esquecida, que
vive cheia de neve porque é muito frio lá. Enfim, K então volta para essa cidade, né? Ele volta com a motivação de escrever sobre jovens suicidas. Naquela época, na época que o livro é escrito, que o livro se refere, né? Não necessariamente que ele é escrito, na década de 80 mais ou menos, muitas mulheres estão se suicidando lá na cidadezinha de Kars. E K vai com a justificativa de escrever para um jornal o porquê que tá tendo tanto suicídio nesse lugar. E Kars, ele tem muito forte em si a religião islâmica. Então, é um paradoxo, tá tendo muito suicídio, porque é um pecado visto na religião islâmica, né? Que a gente pode até ver que é um paradoxo quando existem homens bombas que vão se suicidar, ser a bomba, né? Em nome da religião. Isso não pode acontecer porque é um pecado muito grande perante a religião, assim, é abominável. E isso é um paradoxo muito grande que tá acontecendo na cidadezinha de Kars. E chegando em Kars, o Kars fica meio estranho, né? Mas enfim, chegando em Kars, o K, ele vai atrás de um antigo romance dele, de uma antiga mulher que ele se apaixonou quando ele vivia em Kars ainda, que é a Ipek. E esse romance que é descrito no livro, ele é totalmente diferente do romance que a gente vive aqui no Brasil, no Ocidente em si, né? Mas, enfim, é um romance totalmente idiosincrático. E a questão das jovens suicidas, né? Que parece ser o ponto principal do livro, mas na verdade não é, mas eu não vou falar qual é o ponto principal, que eu acho que é spoiler. Mas a questão das jovens suicidas é um confronto entre o Islã, a religião islâmica, né? E o Estado. Tá tendo um confronto muito grande nessa época na Turquia. Mais especificamente em Kars. Em Kars, na década de 90, as jovens ainda usam véu na cabeça, né? Ainda cobre a cabeça. Isso mostra como a sociedade de Kars está um passo atrás daqueles países que têm vários movimentos sociais que ficam perto da Turquia também, na década de 90, né? Então, com base nisso, o Estado começa a proibir as jovens de usarem o véu em determinados lugares, enquanto a religião obrigava as jovens a usarem o véu em todos os lugares. Isso criava um conflito muito grande na cabeça das jovens. E nesse contexto, né, nesse conflito todo, o K começa a visitar familiares de jovens que se suicidaram em Kars. E o Pamuk, né, ele mostra todas as nuances, todos os detalhes de como é essa vida turca, que é uma cultura, assim, totalmente diferente da nossa. Você começa a ler o livro e você pensa, gente, o que tá acontecendo nesse livro? É assim, um outro mundo, sabe? E um negócio legal que eu achei no livro, que é muito falado no livro, é que em Kars tem uns lugares que são famosos, que são as casas de chá, que se assemelham muito aos bares aqui do Brasil, pelo meu ponto de vista, né? Que são lugares, assim, para o pessoal passar um tempo, se divertir, tomar uma bebida e outra bebida, enfim, é tipo os bares do Brasil mesmo. E o K, na verdade, ele é um poetista, né? Ele escreve poemas, além de ser um jornalista. E no meio de todo esse cenário do amor dele pela Ipek, da neve que não para de cair, das casas de chá que sempre estão lotadas de pessoas desempregadas, ele começa a ter muitas e muitas inspirações para fazer suas poesias. E uma coisa que eu achei muito interessante no livro é que cada capítulo é aberto com uma fala, com um trecho importante do capítulo. E o nome do capítulo mesmo, ele tá embaixo como um subtítulo do capítulo. Pareceu confuso, mas vou exemplificar aqui pra vocês. Só preciso achar um capítulo. Por exemplo, o capítulo 18. Ele diz a frase assim: não atirem, as armas estão carregadas. Esse é o nome do capítulo, baseado em uma linha de uma fala muito importante do capítulo. E embaixo tá escrito uma revolução no palco, que é realmente o nome real do capítulo. Não sei se tá focando. E isso eu achei muito legal. Outra coisa que eu achei muito misteriosa, muito instigante no livro, é que na maior parte do tempo o narrador é um narrador misterioso. A gente só vai descobrir quem é esse narrador por um pouquinho além da metade do livro. O livro não é pequeno, gente, ele tem umas 500 e poucas páginas. A gente descobre quem é esse narrador além da metade do livro, e vocês vão ter que ler para descobrir quem é esse narrador, gente. Não vou falar quem é esse narrador, mas eu fiquei extremamente surpresa quando eu descobri. E assim, os capítulos do livro, eles são bem curtinhos, eles têm em torno de 10, 15 páginas no máximo, assim. São muitos capítulos, só que isso não faz com que a leitura seja rápida. Pra mim, no meu caso, eu tenho que lembrar que eu tenho dislexia, né, gente? Mas pra mim a leitura foi bem lenta, foi bem devagarzinha mesmo, até porque é uma leitura mais densa, né?
né? Fala sobre política, fala sobre conflitos políticos e isso é mais uma coisa. Eu comecei a ler o texto e eu pensei, gente, o que tá acontecendo aqui? Aí eu parei de ler, fui pesquisar o que estava acontecendo na Turquia na década de 90 e isso é uma necessidade que eu senti nesse livro. A necessidade de saber ter uma bagagem sobre a Turquia nessa época que foi se referido o livro. Que se referiu o livro, que é o certo falar, né? Não foi se referido. Enfim, eu senti essa necessidade, então é uma leitura mais densa mesmo. E mesmo sendo uma leitura mais densa, eu acho que um ponto importante de falar aqui é que você não precisa necessariamente amar a política para ler esse livro. Como eu disse, né, um pouquinho antes, o livro ele aborda diversos assuntos, política, amor, romance policial, e tudo é tratado com muita ironia, então acaba tendo uma leveza, mesmo sendo um tanto quanto conteudista, acaba sendo leve, acaba tendo uma leveza na leitura. E porque o livro se chama Neve, né? Além da neve permear toda a narrativa, ela está presente em todos os cenários que são descritos no livro. Neve é o nome de um poema que o K escreveu no momento que teve o maior acontecimento do livro, que foi um golpe político na Turquia. E como a neve sempre tá ali, a neve sempre permeia, ela sempre tá presente para cá de forma física e de forma abstrata. Então a neve ela não é só algo físico que gela o lugar, que você pisa e seu pé afunda. E ela é também um lugar de inspiração para cá, um lugar que faz ele voltar a ter essa vontade de escrever livros, de escrever poemas, desculpa. Uma coisa que me incomodou um pouco nesse livro é que tem muitas divagações, gente. K é um cara assim, tá tendo um tiroteio, não, mas meu amor por Ipek, eu amo Ipek. A neve que está caindo tão lentamente. Mas tá tendo um tiroteio, mas K tá divagando. Isso me incomodou um pouquinho. Mas enfim, né? Uma das divagações que eu achei muito interessante de K, tem várias divagações interessantes, gente. Só que, né, você tá naquela adrenalina de lendo um tiroteio e ele tá divagando. Mas uma das divagações foi sobre o floco de neve. O formato do floco de neve, ele é determinado pela temperatura, pela direção do vento, pela altitude da nuvem e por diversos outros fatores, né, que são muito misteriosos, mas muitos outros conhecidos também. E a conclusão que ele chega de toda essa divagação, que eu resumi aqui de forma crua, né, não consigo passar toda a complexidade, vocês vão ter que ler também, é que o floco de neve é muito parecido com o ser humano, com a gente, né. E uma coisa que eu achei muito interessante é que o papel da mulher no livro é muito importante. Os homens do livro, eles são aqueles homens bobos, sabe, que apaixonados, meio alienados, e as mulheres são aquelas pessoas com garra que participam da política. Enfim, achei isso muito interessante e muito bonito. E é incrível como o livro ele teve a capacidade assim de me levar realmente pra casa. Então eu consigo até hoje, que faz um tempo que eu terminei esse livro, né, gente, mas eu consigo até hoje pensar sobre o livro, imaginar as ruazinhas estreitas de Kars, a neve permeando tudo, enfim, consigo imaginar os cenários, acontecimentos, então a escrita é muito boa mesmo. Mas como eu disse, né, um pouquinho antes, é uma leitura lenta, que precisa de muita paciência para ser lida, que precisa de uma bagagem, né, para você... Dá para você ler esse livro corrido, assim, sem muito mistério, sem muita pesquisa, mas eu acho interessante para você se adentrar realmente no tema, né. E assim, é um livro que um cara é o poeta e o cara tem inspirações, escreve poemas, mas a gente não consegue ler quase nenhum dos poemas que ele escreve. Isso se justifica no final do livro. Eu ficava pensando, mas gente, o cara escreveu esse poema maravilhoso, mas cadê o poema, sabe? Mas isso se justifica no final do livro, porque a gente não lê os poemas dele. Mas assim, é um livro que vale muito a pena ler, eu recomendo demais esse livro. Eu vou ler outros livros do Pamuk esse ano ainda, eu espero. E vou trazer mais pra vocês, resenhas e tudo mais. Mas assim, maravilhoso. Você não precisa amar política, tá, gente? Não precisa. Enfim, é isso que eu tinha pra falar hoje. Acho que o vídeo ficou um tanto quanto longo, mas é a nova proposta do canal, trazer reflexões mais profundas sobre livros, né? Não tão rasas. E, assim, recomendo demais. Todos os livros que eu for trazer aqui e fazer resenha, eu recomendo demais, tá? Porque eu vou fazer resenha de livros que foram importantes pra mim, mas minhas leituras foram muito bem selecionadas, então talvez eu traga muitas resenhas. E me conta se você gostou dessa resenha mais aprofundada ou não. Deixa aí seu like, deixa aí sua inscrição no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.